estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que está com seu livro, acompanhe a leitura. É no capítulo 3º, há muitas moradas na casa de meu Pai. Os itens 16, 17 e 18, página 42. Mundos regeneradores. Entre essas estrelas que cintilam na abobada azulada, quantos mundos há como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e as provam. Mas há também mais miseráveis e melhores, com os mundos transitórios, que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, correndo no espaço ao redor de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de auxílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram desses mundos onde a alma nascente é colocada, quando ignorantes ainda do bem e do mal. Pode caminhar para Deus, senhora de si mesmo. Na posse do seu livre-arbítrio, já vos foi dito de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem, mas existem as que sucumbem, e Deus, não querendo o seu aniquilamento, lhes permite ir para esses mundos onde, de encarnações em encarnações, elas se depuram, se regeneram e se tornam dignas da glória que lhe estava reservada. Os mundos regeneradores servem de transições entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, nele encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar, sem dúvida nenhum. Nesse mundo, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações, os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Neles não mais de orgulho, que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele segundo suas leis. Neles, toda vida, não está ainda a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem aí é ainda carne, e por isto mesmo sujeito às vicissitudes de que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Ainda provas a suportar, mas que não têm pungentes angústia da expiação. Comparados à terra, estes mundos são mundos felizes, e mundos de vós ficariam satisfeitos em aí se deterem, porque há calma depois da tempestade, e convalescência depois de uma cruel moléstia. Mas o homem menos absorvido pelas coisas materiais entrevê melhor que vós o futuro. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete
para aquele que dela se torna digno. Quando a morte tiver ceifado de novo seus corpos, para ele dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta planará sobre todos os horizontes. Não sois os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, expirando as emanações do próprio Deus sobre os perfumes do amor e da caridade que lhe espanham no seu seio. Mas há, neste mundo, o homem é ainda falível, e o espírito do mal não perdeu ali completamente o seu império. Não avançar é recuar, e se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiações, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, esta abóbada azulada, à noite, a hora do repouso e da prece. E nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, perguntai vós, as que conduz a Deus, e pedi Ele que, no mundo regenerador, vos abra o seu seio depois da expiação da terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. O estudo de hoje é coordenado pelos amigos Fabiano Capanema e Roberto Iglesias. Passo a palavra aos facilitadores. Um bom estudo para vocês. Boa noite aos internautas que nos acompanham através da internet. Boa noite aos presentes. Boa noite a toda a equipe espiritual que nos acompanha nesse instante aqui e agora. Boa noite, Fabiano. Que nós possamos realizar um trabalho inspirados pelos bons espíritos. O nosso tema hoje, como foi lido pela nossa companheira Deusair, são os mundos regeneradores. Só para a gente se posicionar, vamos dar uma passadinha aqui no item que já foi estudado aqui anteriormente, só para relembrar a classificação básica dos mundos, no item 4. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão do seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações das almas. Há autores que afirmam que a maioria de nós, no orbe Terra, começamos a nossa primeira encarnação em outros orbes, né? São raros os espíritos que começaram, né, que saíram do reino animal para o reino hominal aqui nesse planeta. A maioria de nós viemos de outros sistemas, de outros orbes. Depois do mundo primitivo, nós vamos ter o mundo de expiação e de provas, que é o nível em que nós nos encontramos atualmente, onde o mal domina. Os mundos regeneradores, que é o nosso tema de hoje, onde as almas que ainda têm o que expiar, conseguem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, é onde a gente certamente alcançará a felicidade e a perfeição que nos é cabível, porque a absoluta só Deus pertence. A gente, quando estuda
a doutrina espírita e começa a tomar consciência das realidades, né, que estão aqui agora e que os nossos sentidos não captam, muitas vezes, por ainda ignorar os fenômenos que operam, as leis naturais do universo, que atuam no plano físico quanto no plano extrafísico, muitas vezes nos parece ficção científica. Mas a gente, partindo do raciocínio lógico, né, usando a nossa racionalidade, vamos lembrar que o astrônomo Carl Sagan, que há cerca de 30 anos atrás, quem aí mais ou menos é na faixa etária de 40, 50 anos, deve lembrar, tinha uma série chamada Cosmos, que foi reeditada agora na National Geographic, com um novo cientista, e naquela época já se descortinava, né, tudo que a nossa ciência, os nossos telescópios conseguiam alcançar em termos materiais do que está no universo visível. Hoje, com a tecnologia atual, com o Hubble e outros telescópios, né, radiotelescópios, a gente consegue alcançar um número realmente astronômico, né, não fazendo trocadilho. A astronomia presume que há cerca de 100 bilhões de galáxias no universo, no universo que é observável por nós atualmente. Como a gente sabe, o universo é infinito. Esse número é presumível, né? Pode ser muito mais do que isso, e provavelmente o é, porque Deus cria de todo sempre. Na Via Láctea, que é a galáxia onde nós estamos localizados, o nosso planeta, há cerca de 100 a 250 bilhões de estrelas, das quais a maioria são sóis, como o nosso Sol. A gente entende uma estrela como o Sol, aquela que tem planetas orbitando em seu redor. Há alguns cientistas que afirmam que chega a 400 bilhões, só na nossa galáxia. A nossa galáxia, para atravessá-la de um extremo ao outro, se a gente tivesse uma nave que viajasse à velocidade da luz, levaria 100 mil anos a velocidade da luz. Nós sabemos que a luz se propaga a cerca de 300 mil quilômetros por segundo. São números, né? Números realmente muito grandes. E quando a gente pensa em 300 mil quilômetros, a gente não consegue conceber. A gente vai daqui, né, a Salvador, mais ou menos 1000 e poucos quilômetros, né? Então pensar em 300 mil quilômetros, para a gente ter uma ideia, seria a luz dar a volta no planeta Terra 6 vezes em 1 segundo. Enquanto a gente pensa assim, 0, 1, a luz deu 6 voltas no planeta, que tem cerca de 50 mil quilômetros de circunferência. Então, são números, né, realmente astronômicos. Partindo desse raciocínio, se só no nosso sistema solar, nós temos 8 planetas, né, Plutão agora é um planetoide, será que esses planetas são habitados? A vida, ela existe em todo o universo, em tudo que há vida. A ciência acadêmica muitas vezes considera vida do ponto de vista biológico, do ponto de vista vida orgânica, e aí nós vamos pegar do reino vegetal ao reino animal e hominal. Mas há vida também no mineral, os átomos estão em constante movimento, então não há inércia, nada está parado no universo, tudo é movimento. E há a vida extrafísica, tanto quanto nos vemos agora. Nesse instante nós temos aqui um mundo extrafísico ao nosso redor. Parece a muitas pessoas ficção científica, mas não é. Em todas as épocas da humanidade, em todas as crenças, em todas as instituições religiosas, nós temos relatos, provas, fenômenos que nos falam de um mundo além do mundo físico. E se há um mundo além do mundo físico, esse mundo, onde esse mundo está? Quando nós falamos em mundo, vamos fazer aqui uma distinção de mundo e planeta, mundo e orbe, né? Orbe
é um objeto celeste que orbita uma estrela, que é o centro de gravitação. Mundo é o subjetivo. O meu mundo, com o mundo do Fabiano, com o mundo de todos nós aqui, forma a nossa humanidade. E nós formamos um mundo subjetivo, que está alojado no planeta Terra, que é o orbe físico. Esse mundo, ele independe do planeta físico. Ele está localizado aqui por uma questão da evolução, desde quando a Terra se formou, né, e a evolução material. Nós utilizamos-nos da matéria para evoluir. Nós intelectualizamos a matéria, como nos afirma a espiritualidade. Se a Terra, de repente, perder a condição de que a vida continue existindo, a vida física, de repente, o mundo, entre aspas, né, acaba, tem uma hecatombe, e todos os seres vivos, biológicos, plantas, animais, sucumbem, e a Terra vira um grande deserto, como por exemplo em Marte. O mundo continuará existindo, porque o mundo é a união de todos nós, e nós somos imortais, uma vez que fomos criados. Deus nos cria princípios inteligentes, e nós vamos estagiar em todos os reinos da criação, começando do mineral, passando para o vegetal, para o animal, até chegarmos no reino hominal. Na questão 607A do Livro dos Espíritos, nós encontramos a seguinte resposta: a pergunta é: a alma pareceria assim ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Responde a espiritualidade: não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer totalmente que o princípio inteligente se elabora, que seres nos reinos inferiores, mineral, vegetal e animal, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. É de alguma sorte um trabalho preparativo, como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, a condição de espírito é uma conquista do princípio inteligente. Nós somos, na verdade, princípios inteligentes que conquistamos, depois de estagiar nos reinos mineral, vegetal e animal, a condição hominal. Então, aí começa para ele o período da humanidade, e com ele a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade de seus atos. Obviamente, quando nós adentramos o reino hominal, nós vamos estar mais para o animal do que para o ser racional. Então nós ainda vamos estar sob a égide, nós vamos estar ainda sobre o comando das leis imortais de Deus, né, das leis imutáveis de Deus, que estabelece o determinismo divino. É assim que os reinos inferiores funcionam, como se fosse um automatismo. Deus criou essas leis e elas operam o funcionamento de todo o universo. Na medida em que nós vamos evoluindo desse reino primitivo, lá na pré-história, aonde estão localizados os mundos primitivos, onde nós já passamos, à medida que nós vamos caminhando, e através do conhecimento, do saber, nós vamos assumindo um autodeterminismo. Então nós vamos tornando responsáveis por nós mesmos, e quanto mais nós evoluirmos, mais o determinismo divino vai diminuindo, até que nós cheguemos, né, à condição crística. Um dia nós chegaremos à condição crística, um dia também seremos convocados pelo Pai Eterno, e vão nos dizer: olhe, você vai reunir uma pleiade de espíritos superiores,
e você vai conceber um orbe, e aquele orbe vai alojar no futuro um mundo primitivo, que vai evoluir para um mundo de expiação e provas, depois para o mundo de regeneração, depois para o mundo feliz, até chegar no mundo divino. Esse é o processo evolutivo pelo qual todos nós passaremos. Pensar então que só a vida nesse planetinha, né, é no mínimo muita prepotência de nossa parte. Imaginar que um universo infinito, que nós não conseguimos conceber o seu tamanho, pois só a nossa galáxia, que não é das maiores, né, você levaria 100 mil anos-luz para atravessar de uma ponta na outra, e a gente tem cerca de, a ciência afirma, 200 bilhões de galáxias. Será que Deus seria, com todo respeito, Senhor, tão desocupado de criar um universo infinito e atribuir a nós, com a nossa primitividade, ser modelo para a evolução da humanidade universal? É ilógico, é irracional, não tem sentido criar um universo infinito para o deleite de nossas vistas. Isso ainda é o nosso pensamento presunçoso, é a nossa prepotência que ainda não admite. Da mesma forma que infelizmente, ainda uma parte considerável da academia ortodoxa não aceita a realidade, que a vida não é só o que vemos com os olhos de carne, que a vida é muito mais. Se nós imaginamos um universo que já é perceptível, infinito, que dirá o extrafísico, que é muito mais, é a obra de Deus. Nós temos aqui uma pergunta. Boa noite. Há mundos de regeneração em nosso sistema solar? Bom, nós já vimos que mundo é o extrafísico, né? Então a gente pensar assim, bom, se mundo é o extrafísico, ele pode estar alojado em qualquer lugar. Da mesma forma que nós estamos na escala espiritual aí, na segunda ordem, né, de baixo para cima, nós já fomos primitivos, estamos no expiação e provas, né? O mundo de regeneração pode estar alojado em qualquer orbe do nosso sistema solar, fora do sistema solar, que são cerca de 250 bilhões de estrelas, das quais a maioria são sóis, que também têm planetas. Por que nós, há 4,5 a 6 bilhões de anos atrás, quando, né, desprendemos da nebulosa solar e a Terra começou seu processo até solidificar, nós não chegamos aqui em 2020 e somos espíritos encarnados, né, inteligentes, desenvolvemos uma ciência. Essa ciência nos tirou da ignorância, até bem pouco tempo, muita coisa que era considerada milagre, hoje a ciência revela que são leis que não eram entendidas anteriormente. Por que só aqui haveria vida? Por que só aqui vai evoluir para o mundo de regeneração? A Joana de Anjos, numa obra, nos coloca que no sistema solar, o planeta Júpiter é o planeta que aloja a humanidade em melhores condições evolutivas do nosso sistema solar. Tem uma obra do André Luiz também que fala de Marte, que também aloja uma humanidade que já teve uma humanidade, né, como a nossa hoje, e que hoje a vida fisiológica, pelo menos visualmente para nós, não existe lá, mas que lá há um mundo existindo, né, coexistindo com outras humanidades, num nível evolutivo melhor do que o nosso. Como é que nós vamos adentrar esse mundo de regeneração? Nós podemos perguntar, qual o limite, o limiar, entre o mundo primitivo e o mundo de expiação e provas, entre o mundo de expiação e provas e o mundo de regeneração? Não existe uma linha que delimita, aqui começa um, termina o outro.
É um processo de transição. Por isso nós falamos que nós estamos vivendo uma transição planetária. Já existem pessoas em nosso meio que estão vivendo um mundo de regeneração. Porque isso é um estado de consciência, é um estado de conhecimento, é um estado de amadurecimento. Quem quer, quem deseja, procura, busca. Nós só chegamos a algum lugar se nós buscarmos, se nós nos dispormos a procurar esse conhecimento. Só o conhecimento pode nos libertar da ignorância. Só o conhecimento pode nos libertar do medo. O medo é a ignorância do conhecimento. A gente tem medo daquilo que a gente ignora. Então, caminhar é um compromisso de todos nós. Ninguém vai caminhar por mim. Eu tenho que fazer a minha caminhada. Mas muitos já caminharam mais do que eu. Nós podemos citar inúmeros exemplos, né, de espíritos que habitaram entre nós, nesta nossa geração, anteriormente, que estão ainda encarnados entre nós, promovendo o bem. Enquanto muitos de nós estamos distraídos, né, com as distrações da vida, sejam quais forem, há pessoas que estão preocupadas com o outro. Há irmãos nossos que estão vivendo um mundo de regeneração, estão semeando sementes de amor, de fraternidade, altruisticamente. Muitos dirão, mas tem sempre um interesse por trás. Aquele que adquire essa consciência, normalmente, aprende a doar, não simplesmente dar. Porque quanto mais doa, mais recebe. Nós costumamos muitas vezes trazer uma noção que nós aprendemos ao longo das existências, muitas vezes vinda de outros conceitos, de que felicidade é sentar no banquinho, não fazer nada, ficar olhando a praia, ficar olhando o céu, ficar olhando os pássaros, né? Isso é que é felicidade. Saibamos que quanto mais evoluirmos, quanto mais degraus subirmos na escala espiritual, mais responsabilidades teremos com o bem. E quanto mais bem fizermos, mais bem receberemos. Porque Deus nos deu a oportunidade da vida para que nós promovamos o bem. Só existe o bem. O mal é a ausência do bem. Nós podemos fazer o mal que nós quisermos, o bem jamais deixará de existir. Mas basta fazer o bem e o mal desaparece. O mal não tem vida própria. Então, para que nós possamos superar essa transição e começarmos a vivermos já o início dessa transição para o mundo de regeneração, nós temos que dar o primeiro passo. E dar o primeiro passo é superar as nossas dificuldades. A gente muitas vezes lê uma passagem do Evangelho, e está lendo uma passagem do Evangelho e pensa assim, nossa Senhora, a Beatriz podia ouvir esse negócio, hein? Ela está num processo difícil demais. Quem que é a Beatriz, gente? É uma pessoa qualquer, né? O João, o Martim. Aí a gente continua lendo, nossa Senhora, mas está parecendo o Ludovico, ele age desse jeito. Então a gente sempre lê e consegue identificar aquilo que está sendo passado para nós no outro, porque a gente se reconhece no outro, a gente percebe no outro tudo de bom ou que ainda não é bom. Eu não gosto de usar o termo negativo de ruim não, porque a gente atrai mais ruindade, né? Mas tudo que ainda não é bom no outro, a gente percebe porque há em nós. Eu só reconheço aquilo que eu identifico, aquilo que já existe como registro em mim. O que eu não conheço, não tem como eu identificar. Se eu identifico no outro, é porque há em mim, em maior ou menor grau, de bom ou de não bom. Hoje eu já superei roubar, hoje eu já superei assassinar.
Mas certamente lá para trás, olhando à nossa volta a evolução física no nosso meio, nós vamos perceber que tudo evolui para melhor, para melhor. A natureza não dá salto para frente, muito menos para trás. É sempre aprimoramento, é sempre melhor. Isso quer dizer o quê? Se hoje nós somos o resultado de tudo que nós já vivemos lá para trás, é porque antes a gente era pior do que hoje, né? Hoje nós estamos melhor, não é isso? Então evoluir é sempre para melhor. Então nós temos que buscar esse melhor, e esse melhor não vai cair sobre nossas cabeças, ele é o resultado das nossas ações. Há pessoas vivendo nesse mundo, no mundo primitivo ainda, às vezes com conhecimento tecnológico, formado na universidade, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, mas moralmente ainda numa condição muito inferior, ainda não reconhece o outro como um semelhante, como um igual, com os mesmos direitos, com as mesmas necessidades, com as mesmas dificuldades, com valores já adquiridos. E a maioria de nós está vivendo realmente a expiação e provas. O mundo é de expiação e provas, mas não é o mundo que está expiando, somos nós. A expiação, diz Emmanuel no livro O Consolador, recomendo para vocês, um livro excelente, psicografia do Chico Xavier, na questão 246, ele nos traz a distinção de expiação e provas. Eu estou batendo na expiação e provas, embora o tema é regeneração, porque nós estamos transitando para ele, para a gente refletir sobre isso. Por que nós estamos expiando, por que nós estamos em provas? Eu vou passar para você já, porque eu estou falando demais, eu estou meu tempo todo. Na questão 246 do livro Consolador, pergunta-se qual a diferença entre provação e expiação. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Interessante que ele nos chama de rebelde e preguiçosos. A expiação, por sua vez, é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Bom, uma pena imposta, você foi condenado, tem que cumprir a sentença. O cumprimento da sentença não é para ressarcir o débito da sociedade? Eu não vou cumprir a sentença, não é para me reeducar? Então a expiação diz sempre respeito ao passado, a prova ao futuro. Quando eu expio, eu vou lá, reaprendo, reeduco, aí o professor vira e fala assim, agora você vai fazer a prova, para ver se você vai passar de ano, se você realmente consegue ficar na classe seguinte. Por exemplo, eu sou um alcoólatra, entro para o AA, ou busco outro recurso qualquer, e deixo a bebida alcoólica, porque eu entendo que eu não preciso beber bebida alcoólica, nada contra a bebida alcoólica, contra quem bebe, viu gente? Só um exemplo. Aí o que acontece? Eu me redimi, deixei a bebida. Na próxima existência, a espiritualidade me concede a oportunidade de nascer num lar de alcoólatras, porque eu vou estar exposto à provação para passar de ano, para eu solidificar, né, esse princípio, esse valor adquirido. Agora a expiação é quitação de débito, é zerar para começar e então ser provado. Então vamos buscar, né, superar as nossas dificuldades, ler o Evangelho e aplicá-lo em nossas vidas, em cada ato, em cada acontecimento de nossas vidas. Lembremos do Evangelho, nós vamos sempre encontrar uma passagem de Jesus referente a isso. E nós vamos começar então a edificar o mundo de regeneração em nós. Passar para o amigo Fabiano. Muito bem, o Roberto fez uma brilhante explanação e nós vamos buscar no texto fazer uma complementação. Quando ele menciona a necessidade de buscarmos o aprimoramento íntimo, porque de fato é isso que o Cristo quer de nós, que a gente possa buscar essa
autotransformação, esse burilamento dos sentimentos, o avanço nas questões racionais e intelectuais, para ter todo esse entendimento que ele falou, que a ciência hoje já demonstra, dessa miríade que existe, essas constelações de mundos habitados, de planetas, alojando mundos, humanidades. No planeta Terra, é isso que nós temos. Nós temos a humanidade desencarnada e a humanidade encarnada. No atual estágio evolutivo que nós encontramos, nos permite esse estágio estarmos neste planeta, nessa nave que está aí, fazendo a sua trajetória. E é interessante quando a gente fala de ascensão, e que na leitura também teve um momento aqui que fala que quando avança-se para um mundo de regeneração, que é o que está acontecendo com a Terra, nós estamos, você mesmo mencionou agora, nós estamos numa fase de transição, em que a humanidade terrestre, pouco a pouco, ela está transitando de uma condição de expiação e provas para um mundo de regeneração. Esse processo, somos todos nós que nos utilizamos dessa morada, dessa casa, dessa nave realmente. Esse movimento de transição somos nós que fazemos. O Cristo se refere ao mundo íntimo. Há muitas moradas na casa de meu Pai, que ele fala. Ele está se referindo a planetas, mundos habitados, mas especialmente uma referência que se faz à necessidade de buscarmos um mundo íntimo melhor. Então, na proposta, que inclusive o Roberto mencionou, de regenerar-se, procurar melhorar a si mesmo, é sempre uma indicação de que esse movimento não é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora, fazendo uso desse conhecimento que a humanidade hoje detém, não só o conhecimento, mas buscando a sabedoria. A sabedoria ela vai conciliar, ela vai aliar todo esse conhecimento que já dispomos à necessidade da aplicabilidade, que é fazermos o bem, buscarmos no nosso ambiente doméstico, sermos pessoas melhores. Porque o Cristo, na sua proposta de reencarnação das almas, dos espíritos que habitam este planeta, quando reencarnam, dentro do projeto reencarnatório de cada um de nós, algumas décadas atrás, não estávamos aqui encarnados, estávamos desencarnados. Pedimos uma nova oportunidade que nos foi concedida pela misericórdia divina. E estamos hoje aqui com um propósito, para alcançar esse mundo de regeneração que o Roberto mencionou. E esse propósito, que tem que ser um objetivo maior, uma meta de existência nossa, é esse: avançarmos sempre, sempre. Porque o Espírito não retrograda. Na leitura que a Deus aí fez, eu observei que teve um momentinho que ela falou assim, não avançar é recuar. Aí eu fiquei pensando, ok, mas o Espírito não retrograda. Mas aí ela complementou a leitura, ela falou assim, e se não está firme no caminho do bem, se nós esmorecermos e não ficarmos firmes no propósito de fazermos o bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e terríveis provas. Roberto, com muita propriedade, também explicou a distinção de provas e expiações. Aqueles de nós que recebermos do Cristo a oportunidade de continuarmos reencarnando, as bem-aventuranças que o Cristo menciona, sedes humildes, principalmente, sede caridosos, sede bondosos, que busquemos ser pacíficos. Nessa trajetória da humanidade já fomos muito belicosos, fazíamos guerras por conquista territorial, por poder, por domínio sobre nações. A realidade da humanidade terrestre hoje é outra. Se no passado haviam os duelos, e isso era aceito em sociedade, hoje os usos e costumes se aprimoraram, as nossas leis avançaram, e hoje é uma prática inconcebível. Então, percebam que às vezes nós ficamos, ao assistirmos noticiário e tudo mais, nós ficamos um pouco desanimados.
Mas fato é que conseguimos avançar bastante em relação ao nosso passado, às nossas existências anteriores, que nós muitas vezes participamos de situações aí que trouxeram muita tristeza para a humanidade terrestre. Mas nós, de fato, avançamos e estamos continuando a avançar nas questões intelectuais. O momento agora é de nos esforçarmos para avançarmos, acima de tudo, nas questões morais, éticas, dos sentimentos, que possamos ter essa compreensão enquanto filhos do mesmo Pai, tendo no Cristo um irmão maior, um espírito que atingiu a condição de perfeição relativa, porque o Roberto também mencionou, perfeição absoluta só Deus, mas o Cristo já atingiu um estado de perfeição relativa, ao ponto de se tornar o irmão maior, exemplo, guia, modelo de perfeição, que está nos acompanhando na nossa trajetória, nos auxiliando a todo momento. Então, que a gente possa, em todos os momentos, buscarmos a reflexão do real propósito de estarmos aqui, buscando a nossa subsistência, buscando aprimoramento nos estudos, nas questões profissionais, nas questões materiais, mas aliando a tudo isso, e principalmente, as questões espirituais. Porque esse, sem dúvida nenhuma, é o verdadeiro patrimônio. Quando algumas semanas atrás teve aí um processo de chuva muito intenso, e aquele cemitério do centro da cidade ali, alguns túmulos vieram abaixo, por causa da umidade que se concentrou por baixo ali, teve uma obra ao lado do cemitério, e eu fiquei imaginando, gente, eu conheço ali umas 2 pessoas, que é claro, ali só estão os corpos, né, os despojos, o instrumento de manifestação que eles utilizaram quando estavam aqui encarnados, mas eu fiquei pensando, gente, é importante demais uma reflexão sobre a morte. Toda vez que a gente tiver a oportunidade, né, de pensar nisso, nessa questão, que é um processo natural da vida, a vida vivida em abundância, como o Cristo nos ensina, ela tem que trazer para nós essa reflexão, que a morte é natural. O próprio Allan Kardec, codificador da doutrina, ele nos fala da lei de progresso, que é vigente por todo o universo, que é necessário nascer, viver bem, é claro, né? Aproveitar cada oportunidade, morrer, renascer de novo, tal é a lei. Então, essa visão, não mais uma visão materialista de nossas existências, que deve nortear os nossos objetivos de vida. Nós devemos buscar agora, acima de tudo, aproveitar as oportunidades, porque a existência na carne é uma bênção. E aqueles irmãos nossos que estão desencarnados aqui hoje, que estão assistindo conosco e estudando em conjunto, eles sabem que daqui a pouco vão receber novas oportunidades. Mas quando a gente vem, quando a gente reencarna, existe um processo que é uma bênção, mas ao mesmo tempo é uma necessidade de nós estarmos divulgando a doutrina espírita para refletirmos, que é a bênção do esquecimento. Se na existência anterior cometi os meus desatinos, pela misericórdia de Deus, me é oferecida uma nova oportunidade. E eu tenho o esquecimento, porque é necessário. Agora mesmo a gente falava sobre a reencarnação e a convivência no lar, né? Muitas vezes de pessoas que são notadamente desafetos, que intimamente, um subconsciente delas, desperta um sentimento não muito feliz para com uma animosidade, né, Roberto? Então, assim, somos todos reunidos novamente para a redenção do passado. E quando o Roberto fala que expiar é olhar para trás, ele falou isso com muita propriedade. Agora, projetar o futuro está ligado à necessidade da gente, então, fazer essas reparações, a redenção espiritual, aproveitar o presente e não cometer mais, seja no lar ou fora dele, de
trazer aquela pessoa que a gente nutre uma animosidade inconsciente. Às vezes você encontra uma pessoa que você nunca viu, e aquele magnetismo que ficou nas mentes dos espíritos que outrora tiveram uma oportunidade, e que ou um ou o outro errou muito, né, e provocou no outro muita tristeza, isso fica no nosso subconsciente. A ciência materialista, humana, seja da psicologia ou da psiquiatria, vai falar de subconsciente. A doutrina espírita fala de mente, que essa centelha divina que é o espírito, é um princípio inteligente, igual o Roberto falou, que muito avançou. Ele é dotado da mente, que pré-existe e pós-existe ao cérebro, são distintos, e nessa mente é que ficam armazenadas todas essas animosidades que nutrimos, que agora é a oportunidade, então, se nós quisermos vivermos um mundo de regeneração íntimo e avançarmos também a humanidade terrestre, contribuindo na seara do Cristo, é importante que a gente possa sobrepor energias. Essa energia mental que ficou arquivada no perispírito e que nos acompanha em todas as novas reencarnações, mesmo que eu assuma uma personalidade diferente. Na existência anterior, eu nasci de pais diferentes. Eu nasci numa região diferente, num país diferente. Então, a persona que o espírito imortal, o indivíduo assumia, no meu caso, em existência anterior, era outra. Então, agora eu assumo uma nova oportunidade, uma nova personalidade, sendo ainda o mesmo indivíduo, mas com a oportunidade de refazimento. Primeiro passo, quando o Cristo nos ensina a humildade, lava os pés dos apóstolos. O que um mestre ensina aos discípulos quando ele faz isso? Primeira coisa, humildade. Então, que a gente possa combater em nós mesmos o orgulho, combater em nós mesmos o egoísmo, sendo mais humildes, sendo mais caridosos, né? Então, o ensino do Cristo é nesse sentido, porque se fizermos isso pouco a pouco, paulatinamente, de preferência, se pudermos nos esforçar e fazer mais, com mais intensidade, a satisfação, a felicidade, a recompensa, ela não virá de fora para dentro também, já estará conosco essa satisfação de estar conseguindo ser pessoas melhores, de estar trabalhando no processo da redenção espiritual, mais uma vez, arrependendo, né, do processo também de culpa, atuando na reparação e projetando um futuro melhor, seja na carne e fora dele, porque essa lei de progresso, ela nos fala que nós estamos a todo momento progredindo. E quando fala aqui de cair novamente, é porque quando a Terra, então, ela está avançando para uma condição de regeneração, não é? Você não falou que 10 mil anos atrás tínhamos uma condição de mundo primitivo. Você não mencionou o período, eu estou falando por minha conta, mas é um marco. Quando os exilados de Capela e outros orbes receberam a determinação de exílio, foram trazidos para o planeta Terra, por terem muito errado, avançaram intelectualmente aquela humanidade, mas muito erraram, foram exilados. E esses exilados de Capela, que foram compor os povos egípcios, os povos indianos, né, e houve então os arianos que encarnaram, né, eles não haviam ainda estado aqui, foram exilados, essa raça adâmica que foi expulsa do paraíso. Lá eles viviam uma condição de regeneração. E muitos de nós aqui, hoje, que estamos renitentes no mal, é comum acontecer nas reuniões mediúnicas. A maioria das pessoas que estão aqui frequentando não tem acesso a reuniões mediúnicas, mas é comum espíritos, reuniões de desobsessão, espíritos tão empedernidos no mal, que eles são levados até a reunião, relatam que estão ali a contragosto, né, não gostariam de estar ali,
Eles estão tão empedernidos no mal que chegam a afirmar isso, que não tem intenção nenhuma de melhorar, de fazer o bem. Então, chegamos um momento na transição planetária em que, através da determinação do Cristo, será promovido no planeta Terra uma intensificação do processo de transição. E como se dará isso? A chave desse processo é a reencarnação, que está sob os cuidados do Cristo. Então, espíritos muito empedernidos no mal, acontecerá com eles são levados nessa reunião, continuam ainda renitentes. É como se a espiritualidade superior e Deus, na sua misericórdia divina, estivesse dando a última oportunidade dele se manifestar ali e falar assim, se condoer, e falar assim, não, realmente eu preciso melhorar. Mas eles ainda estão fechados no seu mundo íntimo, com essa ausência do bem que o Roberto mencionou. Somos nós, homens, que criamos o mal, porque o mal não tem uma existência própria, como você mencionou, não é? Você falou isso, eu gravei aqui para mim falar também. Então, pela nossa ignorância, e esses espíritos, por exemplo, que assassinam, roubam, e estupram, e traficam, e não querem mudar, esse processo de que o Cristo já determinou e está em franca transição, né, ocorrendo de forma célere, é isso mesmo. Esses espíritos vão ser exilados para orbes, para mundos primitivos, e estarão encarnando ou reencarnando espíritos mais avançados. E a gente observa isso, a gente observa as crianças hoje, né, as crianças muito inteligentes, crianças que corrigem os seus pais em maus hábitos de jogar o lixo no chão, e reações, e de proteção ao ambiente. Observamos, sim, caracteres de pessoas, de espíritos do bem, encarnando, que vão, então, intensificar esse processo de transição, para, sim, a Terra atingir esse estágio de mundo de regeneração, que é o nosso tema de hoje. Então, que a gente possa, todos nós, buscar esse mundo íntimo melhor e ajudarmos nesse processo de transição, porque é isso que o Cristo espera da gente. Então, Roberto, é um tema muito bom, você fez uma abordagem ampla, e eu fiquei assim, então não vou ficar repetitivo, eu só vou complementar mais algumas falas, né? O Roberto falou com muita... Ótimo. O Roberto vai responder mais duas perguntas que o pessoal fez. Mandaram duas perguntas aqui, uma está relacionada com a outra. Uma pergunta assim: já existe algum planeta onde só há o bem? E a outra pergunta é: por que Deus permite tanta maldade no mundo? Né, dentro da perspectiva que nós vimos aqui, que o Fabiano salientou com muita propriedade, o mal não é de Deus, o mal é a ausência do bem. O mal é a condição da ignorância em que nós ainda carregamos em nós, né? Se nós lembrarmos o que a gente viu ainda há pouquinho, que lá no mundo primitivo nós saímos do reino animal, né, com toda uma animalidade, regidos ainda em forma de mônadas, de agrupamentos, né, conduzidos pelo autodeterminismo através dos conhecimentos adquiridos nos vários reinos, e que vão ser em forma de, não de racionalidade, mas de, qual o termo mesmo, me fugiu agora, antes da racionalidade, o instinto, exatamente, obrigado, eu procurei a palavra aqui, ainda estamos agindo pelo instinto, só que o instinto ele obedece às leis naturais, então ele não falha, né? O animal ataca ou porque está com fome ou para se defender, ele não ataca gratuitamente, não é igual o homem que vai lá e mata por prazer, né? Então, quando nós saímos desse reino e entramos lá no reino primitivo, nós vamos estar muito mais animalizado ainda, mas nós temos que então buscando o conhecimento, e essa maldade, entre aspas, ela está relacionada exatamente ao instinto de sobrevivência. E como nós nos organizamos desde o reino animal em grupos, em agrupamentos,
e vai ter sempre aquele animal que é o alfa, que é o que faz a seleção das espécies, é aquele que sobressai e que mantém a renovação das espécies. Nós vamos nos agrupando pela defesa da sobrevivência. Isso, para nós humanos racionais, muitas vezes parece maldade. Quando a gente assiste um vídeo aí da onça matando lá o veadinho, né, matando lá a capivara, a gente fica com dó da capivara, mas é a seleção natural. Nós não abatemos animais ainda hoje para poder alimentar. Nós poderíamos estar alimentando só de vegetal atualmente, né? Tem estudos que comprovam isso, mas essa é uma outra questão. Então, da mesma forma que a gente fala assim que Deus permite o mal, não, Deus nos concita o tempo inteiro ao bem. Ele nos mandou inúmeros avatares, exemplos de bondade, de perfeição relativa: Cristo, Krishna, Buda, Gandhi, Chico Xavier, nosso querido companheiro, irmã Dulce, né? Tem uma pleia de espíritos de melhor condição que vieram nos mostrar caminhos, o caminho do bem. Então, nós é que temos que seguir esse caminho. Se nós optamos pelo livre-arbítrio em permanecer ainda na ausência do bem, nós vamos o quê? Continuar batendo a cabeça na parede. Quando fala aqui que o espírito que não quer se adequar à mudança, à serenidade, à mansuetude, ele vai ser recambiado para outro orbe, coerente com a condição em que ele se encontra, até que ele entenda que só o bem nos conduzirá a Deus. Gostaria de agradecer imensamente a todos vocês, aos internautas e principalmente ao Mestre Jesus Cristo, né, que certamente nos conduz nessa nave, como diz o nosso amigo Fabiano, por esse universo infinito. Muito obrigado, com Deus.